Fala pessoal, mais uma excelente noite para você, excelente tarde, manhã, independente, ou melhor, a depender do horário que você tirou para você poder acompanhar mais uma aula aqui do nosso curso de teologia, teologia básica desvendada. Nós estamos aqui na nossa disciplina de pneumatologia falando sobre o Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo. Quem o Espírito Santo é, o que o Espírito Santo faz, etc. e tal. Nós já vimos na nossa primeira aula algumas características da pessoa do Espírito Santo, né? Nós tivemos aí a primeira aula, que foi a aula introdutória, e nós falamos nessa primeira aula sobre quem o Espírito Santo é, o que o Espírito Santo faz, falamos de características do Espírito Santo, né? Você pode ver aqui, a gente falou de algumas características dele, a gente trouxe aí o significado da palavra pneumatologia, a gente sabe que pneuma é espírito, sopro, vento, mas traduzido também por espírito, e logos, né, que aí é o logia, significa estudo. Então, pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo, como vocês podem ver aqui. A gente viu a divindade do Espírito Santo, a gente viu que o Espírito Santo é Deus, viu que ele é um com o Pai na Trindade e com o Filho também. Temos aí Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, mas o Filho não é o Pai não é o Filho, nem o Espírito não é o Filho, nem o Pai. Cada um é quem é, mas os três são um único Deus. Confuso? Um pouco, mas estamos num curso básico. Por hora, essa é a informação que você precisa saber. É assim que a doutrina da Trindade, nos seus moldes mais básicos, é organizada. Daqui com o tempo, talvez a gente consiga trazer alguma concepção um pouquinho mais aprofundada e mais complexa, mas, como todos vocês já sabem, o conhecimento, o entendimento teológico, o saber teológico, assim como o saber em qualquer ciência, ele é uma construção. Imagine uma casa sendo construída. Ninguém constrói uma casa começando pelo telhado, minha gente. Ninguém constrói uma casa começando pela cama que vai colocar no quarto. Que quarto? Em que quarto eu vou colocar a cama se não tem casa? Se não tem parede, se não tem piso para eu botar essa cama? Então calma lá, vamos devagar. Primeiro a gente faz o quê? A gente faz o alicerce. A gente vai cavar o chão, vai fazer as sapatas, vai fazer o alicerce. Dá mais trabalho, mas também é uma obra mais simples, mais rústica. Ninguém se preocupa com o acabamento de uma sapata, pelo amor de Deus, é só cavar um buraco, botar ferro dentro amarrado e encher de concreto, ponto. Se ficar feio, se ficar bonito, ninguém liga. Aquela parte da casa ninguém vai ver. Mas, e é nesse mas que está o segredo. Essa parte que ninguém vai ver é justamente a parte mais complicada da coisa e mais importante, porque o alicerce é o que mantém a casa no lugar. Não adianta o que você ter um sofazão comprado aí todo no couro por milhares e milhares de reais, uma casa com as paredes todas muito bem pintadas, massa corrida, coisa linda, papel de parede, né, gesso, aquela lâmpada bonita, cara, mas cadê o alicerce? Não, não fiz não. Ia gastar muito, muito tempo, muito dinheiro. Já puxei logo as paredes, fiz um piso aqui por dentro e é isso. Bom, é bater um vento e você dar tchau para sua casa e ficar morando debaixo do céu. Alicerce. Ninguém liga se é feio, se é bonito. Ninguém liga se está bem acabado, no sentido de ter beleza, né, de ter estética. Tem que ser forte. Se é bonito ou feio, detalhe. Sendo forte, que é a função dele, está excelente. Um curso básico de teologia é a construção do alicerce. É a gente cavando as primeiras sapatas para construir a casa do saber teológico. Então, quando a gente fala de doutrina da Trindade, por hora, esse quadrinho que está aqui, que vocês estão vendo, ó, é perfeito para exemplificar como funciona aí a coisa toda. Veja, você tem aqui o Pai, o Espírito, o Filho. Está em inglês, né? Son is God, Filho é Deus. Spirit is God, o Espírito é Deus. Father is God, o Pai é Deus. Is not. Son is not Father. O Filho não é o Pai. O Pai não é o Espírito não é o Filho. Funciona de lá para cá e de cá para lá. Porque o Filho não é o Espírito não é o Pai e o Pai não é o Filho.
mas o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Ponto. Dito isso, pessoal, sigamos. Vimos que o Espírito Santo, ele é um com o Pai, ele é um Deus, porque eu digo um Deus não de ser um Deus diferente do Pai. Existe um único Deus. Vimos que o Espírito é Deus, porque ele possui atributos que só Deus possui. Lembrem-se que em teontologia nós estudamos sobre os fundamentos da doutrina do ser de Deus. Como a Bíblia revela o ser de Deus, o que ele é, quais são suas características, quais são seus atributos, o que ele faz, do que gosta, do que não gosta. Tudo isso foi visto, e tudo aquilo que é atribuído ao Pai nas Escrituras também é atribuído ao Filho e ao Espírito Santo. Aqui, por exemplo, a gente já viu isso na aula passada, no texto de Salmos e no texto de Hebreus, nós temos ali o Espírito Santo, os autores enfatizando a atributos divinos no Espírito, e atributos que a gente costuma chamar de incomunicáveis, ou seja, atributos que são exclusivamente de Deus. Qualquer pessoa que tem isso aí é Deus. Então, só Deus tem. E quem são aqueles que aparecem possuindo esses atributos nas Escrituras? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque estes três são um só. Nós estamos agora para falar das obras do Espírito. Primeiro de tudo, nós vamos falar com um pouquinho mais de calma agora de como o Espírito participa da obra da salvação. A gente já viu que ele está atuando diretamente em tudo. Atua aqui, atua acolá, faz uma coisa aqui, faz outra ali. O Espírito é atuante. O Espírito está sempre agindo, o Espírito está sempre falando, o Espírito está sempre se movendo, e nós queremos parar um pouquinho para perceber, de acordo com as Escrituras, como é esse mover dele. Quando ele se move, o que ele faz? Né? E tem dois grandes temas que nós vamos trabalhar durante o mês, que são as duas grandes atuações do Espírito. A primeira é a atuação do Espírito no que diz respeito à salvação, porque ele está atuando na salvação. Ele já atuou na criação, como a gente vê em Gênesis 1 e 2 no slide aqui. Veja aqui, ó. Na criação ele atuou. Veremos como ele atua na salvação. Não apenas na regeneração, como eu já deixei destacado aqui em João 3,5, mas também em outras áreas da doutrina da salvação, que é a soteriologia. A gente viu isso por alto quando estudamos a doutrina da salvação, mas vamos ver com mais detalhes agora. Ok? Nós já vimos essa parte da personalidade do Espírito, então isso aqui eu não preciso repetir para vocês. Vocês já se lembram disso tudo. Ele é a terceira pessoa da Trindade, tem capacidade de pensar, tem emoções e sentimentos, e é o nosso guia e intercessor. Vamos agora para a obra do Espírito na salvação. Eu queria que você prestasse um pouquinho mais de atenção a partir de agora, porque embora você possivelmente já tenha escutado isso em algum momento da sua vida, se você parar para observar, tu vai descobrir que sempre há algo novo para ser notado. Sempre há algo novo para ser percebido. Quando eu falo algo novo, não é que da última vez que você leu sobre isso, que você olhou as escrituras, ou leu algum material teológico sobre isso, não é que de lá para cá foi inventado algo novo, foi descoberto algo novo. Não é nesse sentido. É no sentido de algo novo para você, algo novo da sua ótica, porque a pessoa que leu a Bíblia ontem não é a mesma que vai ler a Bíblia hoje. Diego, você agora começou a falar umas coisas estranhas, tá querendo filosofar? Não é bem isso não, meu filho, mas há tem um paradoxo, né? Um paradoxo de um grande filósofo grego, que ele dizia que se ele entrasse... É o paradoxo do rio, é uma coisa assim, que como o rio está sempre correndo, o rio que passou por ele aqui agora não vai ser o rio que vai passar daqui 10 minutos, porque são outras águas, visto que o rio está sempre se movimentando e o fluxo não para. A vida é como esse rio. A vida tem um fluxo como o fluxo de um rio. Então, agora, você você tem um pensamento, você tem uma mentalidade, você teve acesso a uma informação e com a mente que você tinha até então, você
pã, julgou aquela informação. Mas, agora que a sua mente tem outras informações, você vai julgar novas informações com um pouquinho mais de habilidade. Talvez uma opinião tenha mudado, um ponto de vista. Enfim, quem éramos ontem, não ficamos sendo para sempre. O ser humano está em constante evolução. Mudando, 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 mudando. Ok? Bem, veja. A atuação do Espírito na salvação é vital. Isso fala da importância, extremamente importante. Vida depende disso, por isso é vital. É vital, abrangendo desde o convencimento do pecado, aqui no começo, até a santificação do crente, aqui no final. Então, lá no começo, o que o Espírito faz? Ele convence. João capítulo 16, lá pelo versículo 8, o meu e o seu Jesus disse assim: quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo do pecado. Então veja, o Espírito Santo, ele atua para salvar, isso é óbvio, em quem ainda não é salvo. Porque se ele atuasse para salvar em quem já é salvo, ele estaria perdendo tempo, visto que aquele já é salvo. Então o Espírito atua no salvo? Sim, principalmente no salvo. Mas não é para salvá-lo mais, é para fazer uma outra coisa. Aquele que não foi salvo ainda, o Espírito Santo vai agir nele, tentando trazê-lo para a salvação. Vimos em Doutrina da Salvação que existem duas óticas principais de se observar essa atuação do Espírito antes da conversão: no arminianismo e no calvinismo. No arminianismo, essa atuação é chamada de graça capacitadora ou graça preveniente. Crê-se que o Espírito Santo convence do pecado, como está aqui no slide, trazendo a consciência da necessidade de arrependimento e concedendo a capacitação para que aquela pessoa, aquele pecador, não resista ali e renda-se à sua obra de convencimento e possa então ser salvo. Então, na ótica arminiana, o que Jesus quis dizer aqui é o Espírito Santo, quando o evangelho é pregado com poder, ele capacita qualquer pecador que estiver escutando a dar uma resposta. Agora, isso não significa que essa pessoa dará essa resposta positiva. Ela tem a capacidade, mas ainda assim, muitas vezes não o fará. Porque o Espírito elimina, por um breve instante, aquela influência. O Espírito Santo, então, na ótica arminiana, ele atua por um breve momento ali, restringindo aquela malignidade excessiva que a vontade humana está submetida por conta do pecado que a domina, dando ao homem a capacidade que ele não tinha, que ele não tem, de responder positivamente ao Senhor quando esse convite chega. Na ótica calvinista, por outro lado, como vocês sabem, essa atuação do Espírito é chamada de graça eficiente, né? Graça eficiente ou graça irresistível, porque quando o Espírito Santo vem e atua convencendo o homem do pecado, ele o faz exclusivamente com eficiência e irresistibilidade naquele que foi eleito. Em outras palavras, o Espírito Santo dá essa graça especial àqueles que foram eleitos, de modo que não tem como eles dizerem não. Não porque são obrigados, não porque são forçados. Mas o convencimento do Espírito aqui, ele faz o quê? Ele é eficiente. Então, digamos assim, Deus e o pecador começam a discutir. Quero te salvar, não quero ser salvo, mas eu quero te salvar, mas não quero. Aí eles começam a apresentar argumentações. Vou te salvar por isso. Ah, mas tem isso. Só que Deus, com sua graça eficiente e irresistível, é tão convincente que se torna irresistível. O pecador diz: oh, não, com certeza, agora eu não tenho para onde correr, a não ser me render. Tudo que eu posso fazer é me render a ti. Isso é o que é chamado de graça eficiente ou irresistível. Então, essas são as duas formas de enxergar mais conhecidas.
o arminianismo e o calvinismo. Porém, ainda que você não conheça nenhuma dessas duas coisas, biblicamente, a Bíblia diz, sem esses detalhes, porque esses detalhes são teologia dos teólogos, Armínio e Calvino, mas o texto em si apresenta uma teologia um pouquinho mais simplificada. Diz assim: ele não diz se o Espírito atua de forma irresistível ou se atua de uma forma resistível. Ele só diz que o Espírito atua e que essa atuação do Espírito tem resultado. Quando ele vier, convencerá o mundo. É uma coisa que vai acontecer, ponto. Convencerá todo mundo? É claro que não. Convencerá quem? Convencerá todos que ouvirão? Então, assim, a gente consegue afirmar o seguinte: todo mundo que está na igreja hoje e de fato passou por um processo de conversão, verdadeiramente, só aconteceu isso porque esta pessoa foi encontrada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio e convenceu, gerando então a segunda coisa que a gente vê aqui, que é o arrependimento. Metanoia, mudança de mentalidade. Meta, mudança. Nous, mente, lugar da reflexão moral, de acordo com o dicionário Vini, um dicionário muito bom, inclusive. O Espírito Santo, então, gera um arrependimento, uma mudança de mente, promovendo disposição para mudar em relação ao pecado. Então, não é apenas parar de fazer o que é errado, é a motivação por trás deste parar. Por que eu parei de fazer o que é errado? Porque não quero. Mas por que não quero fazer o que é errado, já que antes eu queria? Porque o Espírito mudou minha mente. Na minha mente, aquilo era bom. Na minha mente, aquilo era normal. Na minha mente, aquilo era comum, porque todo mundo fazia. Na minha mente, não tinha problema. Ou se tinha, eu não ligava porque eu gostava demais. Mas agora, algo aconteceu. Não aqui apenas no que faço, mas aqui no que me motiva a fazer. E isso que aconteceu aqui me fez mudar de ideia em relação ao que eu faço. Então parei de pecar porque vejo agora o pecado com outros olhos, visto que os olhos são controlados pela mente. Vejo o pecado com outros olhos, vejo ele como maligno, como ruim, como perverso, como uma coisa que não glorifica e não agrada a Deus. Por isso desejo me afastar dele. Isso é arrependimento. Então veja, arrependimento não é, ai meu Deus, que depressão, ai, estou tristinho porque pequei. Oh não, estou aqui tendo uma crise porque pequei. E depois, pronto, volta a alegria e volta o pecado e a alegria com o pecado. Arrependimento é tristeza, pesar e mudança de mente e disposição em relação ao pecado. Claro que arrependimento também está ligado com o que vamos ver mais à frente, que é a santificação, que vai acontecendo diariamente. Mas esse arrependimento aqui e o que eu vou falar depois são diferentes. Esse aqui é o que acontece na conversão, onde você muda em relação aos grandes pecados, aqueles pecados evidentes da sua vida, aqueles pecados conscientes da sua vida. Você passa a odiar esses pecados, mas você amava eles. Só que agora odeia. Como explicar isso? Como você vai dizer que não é uma coisa sobrenatural se você antes gostava e agora não gosta? Do nada. Porque o Espírito está agindo em você. E aí ele faz uma terceira coisa, que é a conversão. Veja então, primeiro ele vem convencendo, depois gerando arrependimento, para finalmente converter. Quando vira de vez. E você se transforma, uau, em uma outra pessoa. Conversão, mudança de rota. Arrependimento, mudança de mente. Então olha que bacana. Primeiro, Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos e convertei-vos e sede batizados, para que vocês possam receber o dom do Espírito Santo. Eu acho que o texto é muito intencional em colocar primeiro arrependimento, depois conversão. Por quê? Porque conversão é mudança de rota, de caminho. Fala de ação, prática.
Eu fazia essas práticas erradas, mudei, não faço mais práticas erradas, converti. Arrependimento, por outro lado, fala de mudança de mente, uma mudança interior. Então, o texto é muito intencional quando coloca o arrependimento antes da conversão, porque é necessário primeiro sofrer uma mudança de mente, sofrer uma mudança interior para então acontecer uma mudança externa. Se você tenta passar por um processo de conversão sem primeiro passar por um processo de arrependimento dos seus pecados, você vai apenas trocar de religião ou aderir a uma religião, se você não tinha. E eu falo no sentido pejorativo da palavra. Então você vai ser só mais uma pessoa frequentando um lugar bacana e dizendo que agora você é parte daquele grupo, se chamando de cristão, católico, evangélico, pentecostal, protestante, reformado, chame como você quiser. Mas se arrependimento e conversão não estão ligados, a conversão ou a mudança não pode ser genuína. Então, primeiro eu mudo a mentalidade, o interior, a disposição para o pecado. Depois, naturalmente, as ações serão mudadas. Então, a obra do Espírito é fundamental na conversão, atuando de maneira diferenciada nas tradições teológicas arminiana e calvinista, que foi aquilo que a gente falou antes. Para o calvinismo, o Espírito atua na conversão do eleito apenas. Por isso que todo mundo que o Espírito atua vai se converter, porque ele só atua em quem ele já sabia que iria se converter, porque escolheu para a conversão. No arminianismo, de acordo com a ótica arminiana, ele atua em todos. Aquele que rende-se a esta obra, este aí torna-se um eleito, porque a eleição no arminianismo não é feita antes da criação do mundo. Ela é feita na igreja. Então, igreja é o corpo de Cristo. A igreja é eleita. Você faz parte da igreja? Faço. Agora você é eleito também. Uau, muito bom. E aí a gente chega no último ponto, viu? Último ponto, santificação. É o processo onde o homem troca de mente. A mente de Adão vai dando lugar à mente de Cristo. E essa mudança acontece impulsionada pelo Espírito. Por que eu disse que isso aqui estaria relacionado com arrependimento? Porque a santificação é operada via arrependimento. É o arrependimento que opera a santificação. Então, como o Espírito Santo nos santifica? Nos fazendo arrepender-nos. É a primeira coisa. Santificação é gerada, então, por arrependimento, abandono do errado e busca pelo que é correto. Então, a gente não apenas para de fazer o que é errado, a gente busca fazer o que é certo. Arrependimento e santificação. Essas coisas estão intimamente ligadas, intimamente relacionadas. E essa santificação aqui, o arrependimento que antecede ela, é um arrependimento constante, diário, contínuo. Vai acontecendo, acontecendo. Me arrependo hoje, me arrependo amanhã, me arrependo depois de amanhã. Porque a santificação não é uma coisa que acontece de vez, como a conversão. Pã, foi convertido. Não, santificação é um processo. Não é um fato, não é um evento. É um processo gradual. Ela vai crescendo em níveis. Primeiro, depois de me converter, abandonei os pecados evidentes, o Espírito agora me convence do pecado da fofoca. E vai trazendo em mim arrependimento. Eu fico nesse processo por algum tempo, talvez dias, semanas, talvez meses, até que ele me convence do pecado e me leva ao arrependimento. E em santificação eu abandono a fofoca. Depois o Espírito Santo me convence de um outro pecado. E assim sucessivamente. Assim ele vai me livrando dos meus pecados e produzindo em mim um bom fruto, me fazendo mais semelhante com Cristo diariamente. Que Deus te abençoe. Essa foi a nossa segunda aula aí. Que você possa ter um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente tarde. Eu aguardo você aqui para a nossa terceira aula. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.